Poucos sabem que há mais de um século já foi descoberto que os relatos da criação no Gênesis são versões censuradas e abreviadas de textos mesopotâmicos bem mais detalhados. Estes, por sua vez, eram versões de um texto original sumério. Há mais de um século, quando foi decifrada a escrita das tábuas descobertas nas ruínas da antiga Mesopotâmia, percebeu-se que certos textos relatavam a história bíblica da criação, um milênio antes de ser compilado o Velho Testamento. A mais completa encontrada até hoje é conhecida como Enuma Elish, quando nas alturas, suas palavras iniciais. Tornou-se o mais consagrado documento religioso político-científico da Terra. Os mais importantes foram os textos encontrados na biblioteca do rei assírio Assurbanipal, em Nínive, cidade famosa na Bíblia. Eles registravam uma história da criação semelhante e igual em certos trechos à do Gênesis. George Smith, do Museu Britânico, reuniu essas tábuas com os textos da criação e publicou, em 1876, o Gênesis Caldeu. George Smith estabelecia conclusivamente que existia de fato um texto acadiano com a história do Gênesis no velho dialeto babilônico, tendo precedido o texto bíblico em pelo menos 1000 anos. Nas escavações realizadas em 1902 e em 1914, foram descobertas tábuas com a versão assíria da epopeia da criação, em que o nome Assur, o deus nacional assírio, substituiu o babilônico Marduk. Descobertas subsequentes estabeleceram a antiguidade do texto épico e também sua indiscutível origem suméria. Em 1902, em seu trabalho As 7 Tábuas da Criação, L. W. King mostrou que os seus vários fragmentos formavam realmente 7 tábuas. 6 delas relatavam o processo da criação. Vale a pena lembrar que, mesmo no século I da Era dos Evangelhos, não havia um simples texto composto à disposição dos judeus em geral. Os diversos livros existiam apenas como textos individuais, como indicam os 38 rolos dos 19 livros do Antigo Testamento encontrados em Qumran, na Judeia, entre 1947 e 1951. Eles incluíam um rolo hebreu de 23 pés, que é 7 metros, do livro de Isaías, o mais longo de todos os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, datado de cerca de 100 anos antes de Cristo. É o mais antigo texto bíblico descoberto até hoje. Tais rolos eram usados em sinagogas, mas não estavam disponíveis para as pessoas em geral. O primeiro conjunto de livros compilados a ser aprovado como Bíblia Judaica surgiu após a queda de Jerusalém sob o general romano Tito, no ano de 70 d.C. Ela fora compilada com a intenção de restaurar a fé no judaísmo em uma época de alvoroço social. A palavra Bíblia vem do substantivo plural grego Bíblia, que significa uma coleção de livros. Em sua forma composta do século I, o Antigo Testamento foi escrito em um estilo hebraico que consistia apenas em consoantes. Em paralelo com isso, uma tradução grega surgiu para atender ao número crescente de judeus helenistas falantes de grego. Essa versão ficou conhecida como a Septuaginta do latim, Septuaginta 70, porque 72 estudiosos trabalharam na tradução. Tempos depois, no século IV d.C., São Jerônimo fez uma tradução em latim, a partir do hebreu, para a subsequente utilização cristã. Essa versão foi chamada de Vulgata, por causa da sua aplicação vulgar, ou seja, geral. Por volta de 900 d.C., o antigo texto hebreu surgiu em uma nova forma, produzido por estudantes judeus conhecidos como masoretas, porque anexaram o Masorá, um conjunto de notas tradicionais ao texto, conhecido como Codex Petropolitanus. A cópia mais antiga existente dessa versão vem de menos de 1000 a 100 anos atrás, em 916 d.C. Atualmente, podemos trabalhar a partir do texto masorético, da Vulgata Latina, ou das traduções para o português ou outras línguas. Mas qualquer que seja o caso, permanece o fato de que esses livros todos pertencem à nossa era atual, tendo sido submetido a correções tradutórias e interpretativas. A Septuaginta grega é um pouco mais confiável, pois é baseada em textos do século III a.C.
Mas retificações do século I e subsequentes, assim como variações de tradução, acabaram por separar até mesmo essa versão do verdadeiro original. Ou seja, tudo que nós estudamos acerca do mundo antigo através da Bíblia está, com certeza, adulterado ou com uma interpretação errada. Tanto peritos como teólogos reconhecem, na atualidade, que os relatos bíblicos da criação, de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio ou da Torre de Babel, se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios. Como resultado de um século e meio de descobrimentos arqueológicos nas ruínas das civilizações da antiguidade, especialmente no Oriente Médio Próximo, descobriu-se um grande número desses primitivos textos. Os achados revelaram um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de livros perdidos que, ou se mencionavam nos textos descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era conhecida sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou nos templos. Um exemplo que se menciona com frequência sobre o grande número de livros perdidos é o da famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito, fundada pelo general Ptolomeu depois da morte de Alexandre, em 323 a.C. Disse que continha mais de 500 milhão de volumes de livros escritos em diversos materiais: argila, pedra, papiro, pergaminho. Aquela grande biblioteca, onde os eruditos se reuniam para estudar o conhecimento acumulado, queimou-se e foi destruída nas guerras que se desenvolveram entre 48 a.C. e a conquista árabe em 642 d.C. O que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e fragmentos que se conservaram nos escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca. E é assim como sabemos que o segundo rei Ptolomeu comissionou, por volta de 270 a.C., a um sacerdote egípcio que os gregos chamaram Maneton, para que recolhesse a história e a pré-história do Egito. Nos domínios asiáticos de Alexandria, onde o cetro caiu em mãos dos generais Seleucos e seus sucessores, também teve lugar um empenho similar por proporcionar aos sábios gregos um registro dos acontecimentos do passado. Um sacerdote do deus babilônico Marduk, chamado Beroso, com acesso às bibliotecas de tábulas de argila, cujo centro era a biblioteca do templo de Jahan, agora no sudoeste da Turquia, escreveu uma história de deuses e homens em 3 volumes que começavam em 432 mil anos antes do dilúvio. Nas partes e nos fragmentos conservados em outros escritos contemporâneos dos 3 volumes, Beroso dava conta especificamente da existência de escritos anteriores à grande inundação, tabuletas de pedra que se ocultaram para as proteger em uma antiga cidade chamada Sipar. Embora Sipar fosse arrasada pelo dilúvio, igual ao resto das cidades antediluvianas, apareceu uma referência aos escritos antediluvianos nos registros do rei assírio Assurbanipal, quando, em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a antiga capital de Nínive, até então conhecida só pelo Antigo Testamento. Acharam nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma biblioteca, com os restos ao redor de 25 mil tabuletas de argilas escritas. Assurbanipal era colecionador assíduo de textos antigos. E agora, sabemos que a civilização suméria floresceu no que é agora conhecido como Iraque, quase 1 milênio antes dos inícios da época faraônica do Egito, e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização do Vale do Indo, no subcontinente Índico. Também sabemos agora que os sumérios foram os primeiros em plasmar por escritos os registros e os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluídos os hebreus, obtiveram os relatos da criação, de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel, e das guerras e amores dos deuses, como se refletiram nas escritas e as lembranças dos gregos, os hititas, os cananeus, os persas e os indo-europeus. Como testemunham, todos esses antigos escritos, suas fontes, foram ainda mais antigas, algumas descobertas, muitas perdidas. O volume destes primitivos escritos é assombroso. Não milhares, a não ser dezenas de milhares de tabuletas de argila descobertas nas ruínas do Oriente Próximo, da Antiguidade.